Atos capítulo 27. É o penúltimo capítulo do livro de Atos. Eu espero você abrir. Tem algumas pessoas ainda folheando. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Até o versículo 12: como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do Coro, e invernar ali. Ponto. Você pode tomar seu assento. Essas regiões não são familiares às cidades aqui mencionadas. Logo de cara nós vemos aqui, essa passagem, ela é longa, ela termina com um final feliz, graças a Deus, todos salvos. Mas eu percebi algumas verdades até esse versículo 12. A primeira é que as adversidades da vida têm o poder de alterar planos, de alterar o curso. Eles tinham uma direção, eles estavam navegando, havia um lugar para chegar, havia um curso em andamento, mas devido ao vento contrário, logo no versículo 4 menciona esses ventos contrários, eles vão mudando a rota. E a nossa vida parece assim. Nós planejamos, traçamos metas, nós colocamos no nosso coração a chegar a determinados pontos da vida, e nós temos a inteligência, a sabedoria até dada por Deus, de saber quando os ventos são contrários e alterar esse curso, mudar os planos, ainda que não saiamos da navegação, não paramos de navegar, continuemos, mas a gente muda a trajetória, a gente muda a navegação. E aqui, alguns termos, e principalmente no versículo 7, Deus falou comigo. Versículo 7 diz: por muitos dias navegássemos, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente. Existem dias que são vagarosos, existem dias que se tornam mais lentos, por causa dos ventos. Todos nós passamos por ventos, e aqui está uma realidade. A leitura desse texto
ele é um modelo, é uma realidade da nossa vida. A gente diminui o ritmo e passamos a andar mais lentamente. E andar mais lentamente é uma atitude sábia, porque tem gente que o vento está soprando forte e ela quer continuar no mesmo ritmo. Não dá para continuar no mesmo ritmo quando os ventos são fortes. O vento te obriga a diminuir o ritmo. Por exemplo, passamos um momento difícil no Brasil. Todos nós sabemos, vimos notícias dos juros. E aí tem pessoas que ainda não caiu a ficha e não conseguem ainda diminuir a sua vida financeira, se readequar, perceber que algumas atitudes podem fazer a diferença no final do mês. Eu me lembrei agora que, falando disso, ontem mesmo eu fiz alguns telefonemas, Jornal Globo, querido, eu quero cancelar. Mas como você vai ler a notícia? Na televisão, no site, não pago. Mas você vai pagar só R$19,90. Muito obrigado. Daqui a um ano a gente volta a se falar. Aí você liga para a NET, que eu quero cancelar. Para o senhor não cancelar, o senhor ganha 30% de desconto. Então você vai diminuindo, vai tirando cargas. Eu fiz uma lista de coisas que eu preciso mudar. Você já fez uma lista? Porque é saudável isso, irmãos. Temos que atentar quando os ventos são contrários. Qual comportamento eu vou ter diante daquela circunstância? E isso não diminui a sua fé, ao contrário, isso fala de prudência, isso fala de sabedoria. Se as coisas não estão dando certo, eu preciso ver, observar o que eu posso tirar, aonde eu posso diminuir esse ritmo. Se no meu relacionamento conjugal, ou num relacionamento quer que seja, no trabalho onde for, não há um bom entendimento, a conversa nunca não está conseguindo ter uma conversa amistosa, uma conversa que chegue a um denominador comum, o que você faz? Você diminui o ritmo, diminui, coloque no seu coração esse sentimento: eu vou perder agora, ainda que eu esteja com a razão, mas eu vou perder. Esta hora é a hora de se ajustar. E na hora que as emoções estão muito afloradas, esta hora é o vento soprando forte. Então você não pode acelerar o passo. Você precisa entender que esta navegação, por ser perigosa, ela tem que diminuir o ritmo. Você está entendendo até aqui? Amém? Dias vagarosos. Muitos dias navegássemos vagarosamente. Aí continua, tem uma outra colocação: chegado apenas defronte de Quinido. Apenas. Essa colocação do texto, chegado apenas num ponto. Quando os ventos são contrários, aqui está outra lição. Nem sempre eu vou alcançar o objetivo que eu tracei, mas eu vou alcançar algum ponto. Algum objetivo menor eu vou alcançar. E aquele objetivo menor que eu alcancei, ele não pode tirar de mim a vontade de continuar. Número 1, não pode diminuir, não pode tirar de mim a vontade de continuar, mas também não pode fazer com que eu me acomode. Tá bom até aqui. Este momento é de ventos contrários, mas é um momento, é uma fase. Há muito para viver, e eu preciso saber fazer essa leitura. Tem hora que eu vou chegar e parar naquele ponto. Chegamos até aqui, Nido, eu entendi isso, irmãos. E tem gente que não entende. E tem pessoas que entram em crise. E tem pessoas que vão buscar consultórios. Tem pessoas que vão a encontros de psicólogos, porque a frustração foi crescendo dentro dela, e ela não soube lidar e nem ler aquela circunstância da sua vida, e aquilo foi se agigantando, tomando espaço maior do que devia.
Mas se ao menos ela entendesse, e Deus quer nos fazer entender isso hoje, o ponto que você chegou agora, não é o ponto que Deus ainda deseja e escreveu para a sua história, mas é uma fase que você precisa chegar. Você precisa chegar aqui. Pastor, ainda eu não consegui parar com determinados hábitos. Mas o quanto você está se esforçando para isso? O quanto está no teu coração a determinação para chegar lá? Você vai chegar. Você vai alcançar. Entenda isso em nome de Jesus. E o versículo continua dizendo o seguinte: não nos permitindo o vento ir mais adiante. As circunstâncias, quando elas não permitem você avançar, aí olha o que acontece no versículo 9, versículo 8: costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Então é aqui que eu quero chegar também, nesta noite. Bons Portos. Deus tem um lugar chamado Bons Portos, para você ancorar, temporariamente, para você rever a sua vida, para você ganhar um fôlego novo espiritual, para você descansar um pouco fisicamente, para você esperar o vento para passar, para continuar avançando. Esse texto diz que esta navegação encontrou dificilmente, não é fácil achar esse tempo, Bons Portos, mas eles chegaram ali com dificuldade, e quando chegaram, o texto diz que passaram um bom tempo. O apóstolo Paulo, que estava no navio, ele disse: precisamos passar mais tempo aqui, ainda não é hora. O piloto não deu voz, não deu atenção ao que Paulo falava, mas Paulo tinha essa convicção em Deus, de que aquele Bons Portos, aquela ilha, era o lugar seguro, enquanto os ventos estão contrários, enquanto a tempestade está movimentando as águas. Aquele lugar é um lugar que eles deveriam ficar até que o Euroaquilão passasse. Era o nome do vento forte. Havia uma previsão dada por Deus ao apóstolo Paulo. Pois eu quero dizer para você que Deus dá previsões sobre as nossas vidas, e muitas vezes Ele vai ancorar você num lugar, e neste lugar, Bons Portos, é o lugar que Ele quer te revitalizar, é o lugar que Ele quer te treinar, é o lugar que Ele quer acrescentar coisas em você, é o lugar que Ele quer ter um tempo de descanso. Você tem esse tempo de descanso, e nesse tempo de descanso, irmãos, como é bom descansar, é ou não é? Fala sério. Quantos aqui tiram férias pelo menos uma vez no ano? Tem gente que tira duas, né? Você tira? Como é bom, né? Descansar. Você nem precisa viajar. Se você ficar em casa, ter aquele tempo, e não é descansar fisicamente, você faz outras atividades. Você sai daquela atividade que você está a rotina o dia, o ano todo, aí você interrompe ela para uma nova atividade. Por exemplo, você vai fazer pegar um livro, 2 livros para ler. Aqui está uma dica das próximas férias: prepare alguns livros para ler. Por exemplo, você vai pegar a programação da sua igreja, que você não consegue ir durante a semana, terça e quinta. Você que está aqui, você vem, glória a Deus. Mas tem gente que só consegue nas férias da faculdade, de um curso, de um trabalho. Aí, tem sexta-feira um culto de oração. Nunca fui no culto de oração no Jardim de Getsemane. E aí você se programa, vai lá. Este é o tempo dos Bons Portos, irmãos. Hoje Deus me autoriza a falar dentro desse texto, um texto que veio bem fresquinho ao meu coração nesta manhã, e caiu bem assim, desse jeito. Deus falando, sussurrando no meu coração: eu tenho um bom porto para você, um lugar para esconderijo para a sua vida, um lugar que é esconderijo. Deus tem esse esconderijo para você, querido, até que o vento se acalme. Você vai até ver o mar se agitando, mas não avance agora não. Espera um pouco, espera um pouquinho.
Deus vai dar a direção certa. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus se você não estiver agitado por dentro. Você sabe que os ventos contrários agitam o mar e agitam as pessoas por dentro. As lutas têm um poder de agitar por fora e por dentro. E o apóstolo Paulo teve isso, passou por isso. E o que Deus quer treinar a gente? Deus quer nos treinar o seguinte: que os ventos continuem o contrário e agitando as coisas por fora, mas por dentro, rios tranquilos, águas tranquilas, alma refrigerada, a voz do Senhor numa canção dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, vai me levar aos pastos verdejantes, a um lugar tranquilo. Lembra do Salmos 46? Catástrofes naturais acontecendo, montes se abalando, o mar agitado. Aí, enquanto tem essa leitura dessa realidade de coisas catastróficas, tem uma outra realidade no mesmo texto. Há um rio cujas correntes nascem da cidade de Deus. Quando você lê esse texto, o que passa para você? Calmaria, não passa? Há um rio passando, cujas correntes, olha, só ler esta passagem, esse momento da passagem, você se aquieta antes de ouvir Deus falar: aquietai e você saber que eu sou Deus. Antes mesmo de ouvir isso, você já está se aquietando. Quando lê o Salmo 23, é ou não é? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus nessa noite está dizendo para você, querido, o seguinte: há bons portos para você, há um lugar seguro para você, ainda que o mar esteja agitado, ainda que os ventos sopram ao contrário, ainda que as coisas estejam fora do lugar, quando você está nesse lugar que é o lugar de Deus, Deus está cuidando da sua vida. E na hora certa você vai saber. Há um momento, esse é um momento apenas de passagem. Não é um momento que você vai se estabelecer. Não é. E tem gente que fala assim: ah, mas você não sabe, Deus, quanto tempo eu estou passando, Deus não está vendo quanto tempo vai durar mais esta luta. E você acha que Deus não está vendo isso? É só você perceber, durante esse tempo todo, sei lá, 5 anos, 10 anos que é a sua luta, quantas vezes Deus preparou bons portos. Aquele momento em que você revigora a fé, em que você se agiganta, você sai novamente para a luta, para o dia a dia. A semana você começa maravilhosamente bem. Deus tem isso para você. Deus tem, em nome de Jesus, acredite nisso. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Levante sua mão, glorifique ao Senhor, diga algo para Deus. O final dessa história é um final feliz. Todos se salvaram, eles avançaram, eles saíram de bons portos por causa da voz do capitão. A voz, havia uma lógica para sair. Olha a lógica deles, está no versículo 12. Aquele porto não era cômodo para invernar, era o parecer de todos. Então tiveram que avançar, e avançaram e deram de cara com esse vento chamado Euroaquilão. Falei certo? É isso mesmo, né? Euroaquilão, nome bem bonito, hein? E aí, você sabe da história, sabe não? Eles se esforçaram demais para que o navio não afundasse. Aí os dias foram se passando, noite e dia, eles tiraram as cargas do navio, e lutando para que o navio não se afundasse. Aí veio a voz de Deus, mais uma vez, por apóstolo Paulo. Deus é assim, irmãos. Deus prepara essa ilha, bons portos, para te alimentar, para te fortalecer, para te guiar. Mas tem momento que, teimosamente, você sai desse lugar de Deus. Era para ficar lá. Passa mais tempo com Deus em oração. Obedece mais a voz do Senhor. Quando Ele falar, fica quieto, não fale. Ou fale. Aí está lá Deus dirigindo você. Aí você está quietinho, está uma bênção.
Você está daquele crente nota 1000. Você está nos bons portos. Aí daqui a pouco você vem a lógica. A lógica é, esse lugar não é bom desinvernar. Não tem nada dando certo na minha vida, eu vou avançar. E aí você avança sem ouvir a voz de Deus, se era para avançar. Aí você dá de cara com um vento pior ainda. Aí quando você olha aquele vento, nossa, está pior. Aí agora você vai ter que lutar para sobrevivência. Mas nessa tua luta de sobrevivência ainda Deus é misericordioso. Aí Deus ainda olha assim, eu cuido de você. Você teimou, você está aprendendo, você está teimando. Você está andando fora da minha vontade. Mas ainda assim eu cuido de você. E aí Deus cuidou através de Paulo. Quando eles tinham perdido a esperança. O pastor recentemente pregou uma palavra sobre isso, esperança. Quando se perde a esperança, acabou. O que a pessoa tem quando perde a esperança? Eles perderam a esperança. E aí nesse momento entra o apóstolo Paulo. Com uma palavra de ânimo. Ele usa pelo menos 3 vezes essa palavra. Tem de bom ânimo. Porque o Senhor me falou que chegaremos todos vivos. Nenhum se perderá. Olha que palavra, hein? Quando Deus fala para você assim, olha, o vento está forte, mas você não vai morrer. O que você faz? Tem que abrir pelo menos um sorriso para Deus. Oh Deus, obrigado, hein? Não vou morrer, não vai morrer. Tem gente que pensa que a crise é a única, é a crise maior e começa a comparar maior do que do seu irmão do lado. Essa crise é maior que eu já passei, financeira. Agora que vai acabar tudo. E aí vem uma palavra de Deus dizendo assim, ei, você não vai morrer, para começar eu cuido de você. Só isso, hein, irmã Beth? A irmã Beth ajuda aqui os pregadores. Graças a Deus, né? Só isso é o suficiente para você vir para o culto, chegar às 7 horas, passar de 7 horas, 7h30 orando, e glorificar, adorar, cultuar, celebrar, tirar mais uma noite de vigília, só por isso, porque você ainda está vivo. Olha que bênção. E aí Deus revigora as suas forças, te dá um ânimo, e você tem um final feliz. Tem algumas afirmações que eu quero dar ênfase aqui. Primeiro, Deus tem um final feliz para a tua história. Agora entendo quando o pastor manda repetir aqui com força. É a pouca resposta, parece que você está assim, tá. Eu acho que eu acredito. Então vou repetir. Deus tem um final feliz para você. Ih, melhorou. Deus tem, irmãos. Agora enquanto o final não chega, dessa etapa da sua vida, Deus tem bons portos para você. Vou repetir, Deus tem bons portos para você. Deus tem uma ilha, Deus tem um lugar, Deus tem um momento. Esta igreja, este culto, momentos de oração, é a ilha de bons portos para Deus cuidar de você. Creia nisso. É a hora da provisão, é a hora que Deus te renova, é a hora que Deus te dá um sonho novo, ou renova o sonho que você já teve. É a hora que Deus faz você acreditar de novo na visão que Ele lhe deu. É a hora que Deus distribui dons para a igreja. É esta hora dos bons portos. E o vento está continuando soprando. Quando se acalmar um pouco, aí Deus vai falar assim, agora continue. E aí você sai mais forte do que você quando saiu lá do ponto original. Eu quero orar nesse sentido agora por você. Dentro dessas 2 afirmações, dando mais ênfase a esta última. A primeira diz, Deus tem um final feliz. Você vai chegar. Você não vai morrer. Você não vai ficar do jeito que você está, a menos que você queira. E Deus está transformando você para ser uma pessoa melhor, para chegar melhor lá no final. Mas eu quero orar mesmo para você crer e sair daqui com tanta firmeza no coração do seguinte: eu estou na ilha de bons portos. O nome está dizendo bons, coisa boa, é esse tempo de Deus, é bom demais, irmãos.
Você está vendo o vento soprar, mas você está sentindo por dentro o Senhor te tranquilizando, falando. Isso é muito bom, irmãos. E aí você tem a sua própria história de fé. Você vive a sua história de fé. Vamos orar ao Senhor nesse texto. Fique de pé. Eu quero orar por você. Bons portos. Bons portos. A ilha de Deus. O lugar seguro de Deus. Não é o seu lugar, é o lugar de Deus. Como é que eles chegaram lá? O texto diz, com muita dificuldade. Não é fácil chegar para alguns portos. Você tem que pagar um preço. Nem sempre é fácil chegar aqui num culto como esse durante a semana. Não é fácil. Você enfrenta o cansaço. Você enfrenta as lutas, telefonemas, informações. Mas você vem. Sabe que você vem? Porque esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Essa é a palavra que Deus quer que você ouça. Os louvores que foram cantados, Deus fez planejando para você. Deus sabia que você ia estar aqui, sabia disso? Deus sabia que você viria. Aí Ele preparou a oração, Ele preparou a palavra, Ele preparou tudo, só pensando em você. Olha, a ilha de Bons Portos era a ilha que Deus tinha colocado lá no mapa dele. Eles vão chegar lá, eles vão ficar lá. Pena que o capitão não quis ver. Quis ver pela lógica. A lógica deles é, não é bom ficar aqui. Mas a lógica de Deus, não, vocês têm que ficar aqui. Lá na frente você vai ver Paulo falando isso para eles. Nós deveríamos ter ficado mais tempo lá. Paulo falou isso para eles.